Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Oséias, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 13, do versículo 1 a 15. Ouçamos a leitura do profeta que nós vamos refletir. Idolatria de Efraim. Quando Efraim falava, era um terror. Era o príncipe em Israel. Mas depois começou a pecar com Baal e decaiu. Apesar disso, continuam pecando. E com a sua prata fazem estátuas fundidas, ídolos que eles inventam, todos trabalho de artesãos. Depois dizem, ofereçam-lhes sacrifícios e beijam bezerros. Por isso eles se tornarão como neblina da manhã, como orvalho que logo cedo se evapora, ou como palha que a gente varre do terreiro ou fumaça que sai pela janela. Não terás outros deuses. Versículo 4. Eu sou Javé, o seu Deus, desde a terra do Egito. Você não deve conhecer outro Deus além de mim, e nem outro Salvador além de mim. Eu conheci você no deserto, em lugares secos. Eu os apacentei e eles se saciavam. Ficaram saciados, e seu coração se encheu de orgulho. E por isso se esqueceram de mim. Eu serei para eles como leão, como pantera os espiarei no caminho. Vou atacá-los como a ursa da qual roubaram os filhotes, e vou rasgar-lhes o peito, devorando-os como leoa, e as feras vão despedaçá-los. Eu destruirei Israel, e quem poderá socorrê-lo? Onde está agora o seu rei, para que possa salvar você? E onde estão os juízes de suas cidades? Você me pediu, dá-me um rei e príncipes. Na minha ira, eu lhe dei um rei, e no meu furor, eu o retomo. Não há mais esperança. Versículo 12. A culpa de Efraim está guardada, seu pecado está conservado. Chegam-lhe as dores do parto, mas o filho é um imbecil. Ao chegar a hora de nascer, ele não sai do seio materno. Será que eu devo resgatá-los das garras da mansão dos mortos? Será que eu os redimiria do poder da morte? Onde está, ó morte, a sua praga? Onde está, ó mansão dos mortos, a sua peste? A compaixão foge do meu olhar. Mesmo que Efraim prospere entre seus irmãos, um vento virá do oriente, um vento de Javé subirá do deserto para secar sua mina de água e esgotar sua fonte. Ele vem para levar o tesouro e todos os objetos de valor. Então vamos fazer a reflexão, nossa caminhada com este capítulo 13 do profeta Oséias. Versículo 1. A idolatria de Efraim, isto é, o reino do norte. Quando Efraim falava, era um terror. Era o príncipe em Israel. Mas depois começou a pecar com Baal e decaiu. Efraim era uma tribo influente na política do Reino do Norte. Falava, era um terror. Mas aqui vem acusada de corromper o Reino do Norte,
por meio do culto aos Baals. Na história, Jeroboão I foi o criador do Reino do Norte, mas cometeu um pecado, a entronização de bezerros em Dan e Betel nos templos, que Oséias considera idolatria. Embora Jeroboão I não morreu violentamente, sua dinastia veio condenada. Jeroboão I reinou de 929 a 909. Efraim decaiu, isto é, morreu, que deve ser estendida como decadência moral, ou sofrimento, que o Antigo Testamento compara à morte. Versículo 2. Apesar disso, continuam pecando e com sua prata fazem estátuas fundidas, ídolos que eles inventam, todos trabalho de artesãos. Depois dizem, ofereçam-lhes sacrifícios e beijam bezerros. Houve uma continuidade no Reino do Norte com a idolatria, que se transmite e propaga. Ofereçam-lhes sacrifícios, significa sacrifiquem homens e que beijem os bezerros. Aqui vemos uma denúncia aos sacrifícios humanos que se fazia a Baal, e o beijo do ídolo, o Deus, a divindade, beijo ritual ao bezerro. Mas o pecado mesmo é a existência dos bezerros, que eram figuras simbólicas que os israelitas destinavam ao culto do Senhor, mas que, derivados dos cultos dos Baals, vinham a ser um atrativo fatal para esses cultos. O reino de Israel continuava agindo mal, e por meio da prata faziam estátuas desses ídolos, dessas divindades, os Baals, que era trabalho de mão humana, eram inventados pelas autoridades. Versículo 3. Por isso eles se tornarão como neblina da manhã, como orvalho que logo cedo se evapora, ou como a palha que a gente varre do terreiro, ou fumaça que sai pela janela. O destino final do reino de Israel será o desaparecimento. O castigo à sua idolatria. A passagem está expressa em metáforas sobre o que acontecerá ao reino do norte. Primeiro, o exemplo do campo, neblina e orvalho da manhã. Com o ocorrer da manhã, se evapora. O profeta anuncia a derrota, o desaparecimento do reino do norte. Depois, o exemplo é doméstico, como o terreiro varrido, o reino do norte será varrido, desaparecerá. Ou como a fumaça do forno, que sai pela janela e é levada pelo vento e desaparece. Não terão outros deuses. Versículo 4. Eu sou Javé, seu Deus desde a terra do Egito. Você não deve conhecer outro Deus além de mim, e nem outro Salvador além de mim. Javé pede exclusividade porque é o Deus da aliança que escolheu Israel como seu povo. O Deus do Êxodo, Javé, que tirou seu povo da escravidão do Egito e fez seu povo entrar na terra prometida. A aliança de Javé com seu povo vem recordada aqui. Por isso, foi o Senhor que conheceu e elegeu Israel no deserto. Israel conheceu o Senhor como seu único Deus e Salvador. Assim, a verdadeira salvação de Israel é Javé. Versículo 5. Eu conheci você no deserto, em lugares secos. A iniciativa da escolha é de Javé. Foi Javé que conheceu o seu povo no deserto, lugar da sequidão. Foi Javé, não foi outro. Versículo 6. Eu os apacentei e eles se saciaram. Ficaram saciados, e seu coração se encheu de orgulho, e por isso se esqueceram de mim. No deserto, como pastor, Javé apacentou o povo
que escolheu alimentando-o. Mas quando conseguiram abundância, o coração deles se encheu de orgulho. Interessante. Quanto mais a pessoa se enriquece, mais ela esquece de Deus. Porque a própria riqueza basta, e Deus, que abençoa a pessoa com a riqueza, acaba ficando esquecido. É o que Israel fez. Aqui encontramos o pecado da ingratidão, com a arrogância e o esquecimento. A resposta de Javé será implacável. Versículo 7. Eu serei para eles como leão, como uma pantera, os espiarei no caminho. Por causa da ingratidão, em razão da autossuficiência e orgulho, Javé será para o seu povo um leão, ameaçador, feroz, ou como uma pantera, que age na espreita para apanhar a presa. Israel não tem escapatória. Javé está à espreita. Versículo 8. Vou atacá-los como a ursa, da qual roubaram os filhotes. Vou rasgar-lhes o peito, devorando-os como leoa, e as feras vão despedaçá-los. O Senhor, na metáfora, se desdobra em 4 feras. 2 masculinas, o leão e o leopardo, e 2 femininas, a ursa e a leoa, que vão assaltar Israel, como de 4 pontos cardeais. Serão despedaçados como a ursa feroz, diante do roubo de seus filhotes, e como a leoa que caça, colocando seu bando para despedaçar a presa. Deus Javé vai abandonar seu povo, porque ao cultuar outros deuses, divindades, eles mesmos abandonaram Javé e quebraram a aliança. Versículo 9. Eu destruirei Israel, e quem poderá socorrê-lo? Aquele que escolheu e protegeu Israel pelo abandono do seu povo, que passa a escolher a servir outros deuses, agora irá destruir Israel. Pois aquele que socorreu Israel, seu povo, não mais vai socorrê-lo. Diante de Deus, que age, o ser humano fica impotente. Já a tradição da Tebe diz: Eis-te destruído Israel, pois só comigo está teu socorro. Essa tradução me interessou mais. Israel fez sua escolha e rompeu com a aliança. A consequência é que, ao se afastar de Javé, Israel se viu destruído. Javé garante: só com Javé está o socorro de Israel. Podemos ver Javé dizendo: tu estás totalmente perdido. E eu, Javé, posso te socorrer. Não são os teus reis a tua segurança, nem os seus juízes. Não são os magistrados do tribunal, os chefes salvadores. Mas é Javé que é a garantia da segurança de Israel. Versículo 10. Onde está agora o seu rei, para que possa salvar você? Onde estão os juízes de suas cidades? Você me pediu, dai-me um rei e príncipes. Os reis humanos não salvam, nem os juízes podem salvar. Aqui vemos Israel querendo buscar seguranças em instituições humanas e esquecerem que Deus é o verdadeiro provedor e defensor de seu povo eleito. Os israelitas pediram um rei para defendê-los dos filisteus, pois Javé não lhes bastava. Mas Javé deveria de ser o único salvador. Javé enviava juízes como servidores. O povo de Israel pede reis para salvá-los, mas só Javé é salvador. Nos faz lembrar a primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quando o povo pede um rei para Israel, para ir à frente, para guerrear com seu povo. Podemos colocar o texto na seguinte forma: onde está o teu rei?
ele que te salve. Onde estão teus chefes que te governem? Porque vocês já abandonaram Javé. Não há mais esperança. Versículo 12. A culpa de Efraim está guardada, seu pecado está conservado. Existe um documento guardado em arquivo e ali conservado. Vemos a alusão ao procedimento em que uma sentença judicial era gravada em papiros que eram dobrados e amarrados e cobertos por um selo. Só Javé podia salvar da morte Israel. Mas a rebeldia de Israel, por meio de agentes humanos, Deus não vai poder intervir. O que Efraim cometeu está documentado e será colocado em juízo por Javé. Servirá de prova contra o reino do norte. Então Deus tem documento válido sobre a traição do reino do norte para com a aliança. Versículo 13. Chegaram-lhe as dores do parto, mas o filho é um imbecil. Ao chegar na hora de nascer, ele não sai do seio materno. Uma visão simbólica. Efraim é a mãe que dá à luz, mas dá à luz a um filho que não sabe nascer. As dores de parto, uma imagem preferida do julgamento na profecia. O foco aqui cai na tolice da criança que está para nascer, e não no sofrimento da mãe. Pois ao deixar Javé de lado, a chance de viver da criança, ela perde a esperança de poder sobreviver. Assim, em situação difícil, Israel não tem a sensatez de recorrer a Javé para viver. Versículo 14. Será que eu devo resgatá-los das garras da mansão dos mortos? A resposta é não. Será que eu os redimiria do poder da morte? A resposta vai ser não. Onde está a morte, a sua praga? Onde está a mansão dos mortos, a sua peste? A compaixão foge do meu olhar. As respostas a essas interrogações são todas negativas. Oséias pergunta: quando a morte mata o ser humano, quem poderá vingá-lo? Javé não desafia a morte, mas reconhece o poder de seus executores. Então, ao invés de salvar Israel, Javé dará aos poderes da morte poder sobre a morte. Aqui se trata de uma ameaça. O Senhor chama a morte e seus auxiliares para punir Israel. Então, as calamidades, os flagelos, os poderes demoníacos são reduzidos aqui a instrumentos nas mãos de Javé. O Sheol vem personificado como a morte. Deus não mais tem compaixão de seu povo. Israel fez sua escolha. Interessante que isso mostra a questão do livre-arbítrio. As pessoas querem tomar decisões, muitas vezes decisões que partem de seus próprios princípios, das suas próprias vaidades, da sua própria relação com o poder autoritário, que muitas vezes elas também não querem assumir as consequências de seus próprios atos quando as coisas dão errado. Versículo 15. Mesmo que Efraim prospere entre seus irmãos, um vento virá do oriente, um vento de Javé subirá do deserto para secar sua mina de água e esgotar sua fonte. Ele vem para levar o tesouro e todos os objetos de valor. A destruição virá do oriente, a Síria. Como o vento que vem do oriente, vem do deserto para murchar as flores da primavera. Javé vai destruir Israel, mesmo que aparentemente prospere. Assim é o instrumento de Deus, o vento do oriente, isto é, a Síria, porque ela vem para realizar o castigo ao reino de Israel, sustentado pelo próprio Deus. Ele vem destruir tudo, neblina, sustentação, não vai sobrar nada, nem água.
e seus tesouros serão levados para a Síria. Este, então, é o nosso capítulo 13 do nosso profeta Oséias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.